Entra ano, sai ano e uma dúvida não sai da cabeça de muita gente. Gasto todo o dinheiro do cofrinho num top de linha ou economizo um pouco no intermediário? É com essa questão em mente, se a diferença é muito grande, que eu quero comparar o A54 com o Galaxy S23. É certeza que o modelo da linha S ganha, mas vale pagar tão mais caro nele? Bora lá descobrir, sobe a vinheta. Colocando o S23 ao lado do A54, podemos notar algumas diferenças entre os aparelhos Galaxy intermediário e topo de linha. A primeira é o material usado. O S23 tem metal na lateral, acabamento fosco e lentes um pouco maiores. Você precisa estar com os dois na mão para perceber essa diferença. Depois vem o vidro da traseira, que é Gorilla Glass Victus 2 no Galaxy S23 e Gorilla Glass 5 no A54. Por se tratar de um aparelho caro, o celular da linha S vem com acabamentos mais caros e melhores. O intermediário também tem acabamento fosco no frame, mas ele é feito de plástico. Ele ainda fica atrás por ter proteção IP67, enquanto o flagship S23 é IP68. Isso indica que o smartphone da linha S consegue ficar mais tempo totalmente submerso na água sem danos. No entanto, numa primeira passada de olho, podemos enxergar a coesão e a semelhança estética que a Samsung está imprimindo em seus smartphones, desde os mais básicos até os mais caros. E eu considero isso um ponto extremamente positivo, porque te permite identificar que aqueles smartphones são de uma marca. Na parte da frente, as coisas ficam um pouco mais distantes. A começar pelo acabamento. O S23 é mais interessante visualmente e em especificações. Para quem gosta de telefone pequeno, esse carinha vai encaixar muito bem na sua mão, com suas 6.1 polegadas de um painel Dynamic AMOLED 2X com um pico de brilho em 1750 nits. A frente também é Gorilla Glass Victus 2 e a resolução é a mesma do A54, 1080 por 2340 pixels, com 425 pixels por polegada. O intermediário, além da resolução, compartilha da taxa de quadros e o suporte ao HDR10 Plus. O A54 tem a tela diferente, com 6.4 polegadas, painel Super AMOLED que não troca entre 60 e 120 Hz de forma inteligente e brilho máximo de 1000 nits. Segundo o site de SM Arena, o intermediário tem 83% de aproveitamento frontal contra 87% do Galaxy S23. No entanto, nem precisava recorrer ao site para ver isso, já que o intermediário faz questão de deixar bastante destacado com suas laterais coloridas, evidenciando essa diferença ainda mais. Nem por isso eu vou defender a Samsung e falar que o S23 é melhor por isso, já que ele também ganhou mais bordas quando comparado ao S22. Eu não sei o que aconteceu para essa escolha, mas estou torcendo para que em 2024 ela retorne às bordas mínimas. De qualquer forma, ver conteúdo no topo de linha ainda está mais agradável, principalmente para a galera que adora baixar episódios de séries para assistir no transporte público. Quando o sol entra na janela, quem estiver com S23 vai continuar vendo tudo, enquanto os donos do A54 vão sofrer um pouquinho a mais. No quesito atualização, ambos estão em pé de igualdade, já que terão mais alguns anos de suporte pela frente. Inclusive, a expectativa é que a linha S23 receba a One UI 6 com Android 14 em dezembro de 2023, enquanto os demais aparelhos devem ser atualizados até março de 2024. Porém, algumas coisas que estão no S23 não deram as caras na linha A até o momento, como o DeX, que está na linha S, no Z Fold e nos tablets da coreana. Porém, nada de suporte para os telefones A e Z Flip. E nem é por questão de hardware, já que o Galaxy Tab S9 FE, que tem o SoC do A54, tem suporte ao modo completo de desktop para Android. Outros recursos de câmera também ficaram de fora, como o Nightography, que exige recursos mais avançados de hardware. Bom, eu tô falando isso por uma razão. O hardware presente no S23 é diferente do encontrado no A54, e é isso que determina quais funções cada um deles vai ter. O hardware do A54 é de um intermediário, um Exynos 380, 6 GB de RAM, 128 ou 256 GB de espaço interno e suporte a cartão microSD com slot compartilhado. No S23, a RAM é de 8 megapixels e o armazenamento vai até 512 GB. Ele não tem expansão como no companheiro intermediário, porém, a principal diferença é o SoC da Qualcomm, o Snapdragon 8 de segunda geração, com um conjunto de CPU e GPU ainda mais potentes que o do A54. Segundo o Nano Review, o chip da Qualcomm é 80% mais poderoso do single core e quase 70% no multicore. Isso falando do Geekbench 6, que não é tão otimizado assim para Android. No AnTuTu, a diferença é ainda maior,
porque o Snapdragon 8 Gen 2 fez quase 1,5 milhão em pontos, contra 600 mil do Exynos 380. Isso dá 150% a mais em pontos. Agora, me diz uma coisa, isso muda tanto assim na realidade diária dos usuários? Eu posso arriscar uma resposta, antes de saber o seu comentário e dizer que não. Isso mesmo, para usar a rede social, abrir um mensageiro, fazer uma ligação, isso não vai mudar muita coisa. Para quem gosta muito de usar câmeras e jogos, aí sim, é nesse momento que o S23 brilha e ofusca o A54. O tempo de abertura dos jogos, a velocidade com que ele processa várias fotos tiradas em sequência e a forma com que ele lida com os vídeos é superior. Daí entra mais uma pergunta, mas essa você só responde nos comentários se quiser. Você usa todos esses recursos diariamente, a todo momento? A forma com que você usa o seu celular atual, se ele for intermediário, está te incomodando por alguma razão? Caso isso aconteça, você precisa sim de um topo de linha. No entanto, para boa parte da galera que está assistindo, o uso de intermediário vai suprir em tudo que a pessoa precisa. Eu já vi colegas que trabalham no YouTube usando o Galaxy A54 para produzir conteúdo por meses e só trocou porque surgiu uma oportunidade e não por sentir necessidade. Claro que o S23 é muito mais poderoso, os gráficos de Genshin Impact nesse celular ficam lindos, Call of Duty roda com taxa de quadros lá em cima e isso é muito bom. O intermediário não dá conta de fazer isso ainda. Porém, devemos considerar uma outra coisa que é a bateria. Por ter mais poder de fogo e ser menor, o tanque do S23 é menor, com 3.900 mAh de capacidade. Ele vem com carregador de 25 watts na caixa e esse é o limite dele. Enquanto isso, o Galaxy S23 Plus e Ultra já suportam um carregador de 45 watts que deve ser comprado separadamente porque na caixa vem o de 25. Já o A54, esse traz um adaptador de parede com 15 watts mesmo suportando os 25, tal qual o irmão topo de linha. Seu tanque, que é maior, acaba demorando muito mais para completar uma recarga. Os 5.000 mAh demoram quase 2 horas para completar o processo de regeneração. Já o S23 demorou 1h20 para o mesmo processo. A diferença no tempo de carregamento é tão grande que, em 1 hora, o topo de linha já tinha completado 89% da recarga, enquanto o intermediário ainda estava na metade do processo. No consumo, quem leva a pior é o S23, drenando 14% por hora no Asphalt 9, 16% em COD e 21% no Genshin Impact, enquanto o A54 leva 12%, 15% e 19% nos mesmos títulos em sequência. Por menor que seja essa diferença em porcentagem, o S23 acaba em desvantagem por consumir mais por hora e ter uma capacidade de armazenamento de energia menor. Em 4 horas, esse cara gasta quase 70% da bateria, enquanto o A54 consome 60% no mesmo período. O único momento de vantagem do S23 é no consumo de YouTube, consumindo 5% contra 6% do A54. E na gravação em 4K eu vou até passar um pano, porque 17% de bateria para 1 hora de vídeo com o Snapdragon 8 Gen 2 é uma ótima marca. O A54 fez 15% no mesmo período e resolução, porém sem os mesmos recursos de estabilização, foco e pós-processamento. Claro que o A54 leva o ponto aqui. Porém, eu arrisco dizer que se a bateria do concorrente fosse maior, teríamos mais uma vitória para a linha Galaxy S. Até porque o S23 Plus e o Ultra estão aí no mercado, mostrando que a Samsung faz bateria boa para os seus topos de linha quando ela quer. Por fim, um ponto injusto para o A54, mas que precisa ser falado é sobre as câmeras. Analisando o conjunto, parece que a Samsung fez um trabalho equilibrado entre os dois telefones. No entanto, quando a gente vai para os detalhes, enxergamos como a falta de mais processamento prejudica o A54. Ele tem um sensor principal com 50 megapixels, mesma abertura, mesmo tamanho de pixels, porém o intermediário vai pior que o S23. Por isso, a gente sempre insiste que não são apenas os megapixels que fazem uma foto, e com esse vídeo dá para enxergar isso. Quando a luz cai, essa diferença fica ainda mais evidente. E se não fosse o bastante, ainda tem um probleminha nas cores das fotos, que puxam mais para os tons quentes e alaranjados no Galaxy A. O sensor ultra-wide do A54 também é inferior ao presente no Galaxy da linha S. Apesar de ambas terem 12 megapixels, o ângulo do S23 e o tamanho dos pixels superam as especificações do intermediário. Essa lente também tem uma função a mais no topo de linha, que é a superestabilização, exclusiva para os flagships da marca. No terceiro sensor, temos 10 megapixels com 3x de zoom no S23, enquanto o A54 ficou com uma macro de 5 megapixels. O intermediário até simula o zoom digital de 2x, porém ainda não chega na qualidade de imagem de um sensor dedicado. A frontal do S23
tem quase as mesmas especificações do A54, como a abertura de diafragma, o ângulo de visão e a distância focal. O que muda é o tamanho dos pixels e a resolução. No topo de linha são 12 megapixels, enquanto o Galaxy A tem 32 com quad pixel, o que resulta numa foto de 8 megapixels, que deveria ter mais detalhes e mais informações. Porém, isso não acontece, já que a AI do Snapdragon consegue preencher de forma mais realista a foto do flagship. A questão das cores também conta bastante, e ele sofre um pouco, tanto nos ambientes mais claros, como em ambientes de baixa luz. No modo retrato, aí sim, eu considero empate, porque a Samsung processa tudo muito igual nessa função, e o modo escuro do A54 praticamente não existe na frontal. O smartphone topo de linha tira a vantagem do seu chip de processamento de imagem e dos sensores com qualidade um pouco melhores. Mesmo sendo igual na ficha técnica, o resultado é diferente entre eles. Depois de mais uma vitória do S23, chegou a hora do A54 brilhar, não acha? Por R$ 1.710, acho que você vai preferir o Galaxy A54, já que ele está pelo menos R$ 1.300 mais barato que o S23. O topo de linha da coreana está entre R$ 3.100 e R$ 3.400, e eu nem estou falando de versões com armazenamento maior ou menor. Essa flutuação está no aparelho de 128 GB. No site da Samsung, ele ficou ainda mais caro, custando R$ 3.600. O preço do flagship tá bom, porém, se você não é um gamer mobile e nem um fotógrafo que vai sair por aí fotografando tudo à sua volta, vale repensar se realmente precisa pagar caro num topo de linha. Com isso, eu posso finalizar esse vídeo dizendo que sim, a diferença ainda é grande, porém não a ponto de te indicar o telefone mais caro. Ele tem um uso específico, mas não justifica pagar quase o dobro por isso. O A54 ainda vai permitir jogar, fotografar, filmar e tudo mais que você faz no smartphone. Às vezes ele vai ser mais lento, porém isso não vai impactar o seu uso em 2 ou 3 anos. E é nisso que o S23 vai ser mais vantajoso. Ele vai ser fluido e usual por muitos anos a mais que o A54. No entanto, a gente precisa lembrar que a bateria dele é a primeira peça a apresentar defeito, se você cuidar bem do smartphone. Porém, se a Samsung trouxer um Galaxy A com um SoC no nível de Snapdragon 7 Plus Gen 2 ou 7 Gen 3 para 2024, daí sim, eles vão estar mais perto do S23. Caso contrário, os topos de linha vão estar bem na frente ainda. Mas essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Concorda? Discorda? Me conta aqui nos comentários. Aproveita para deixar o like se você gostou do vídeo. Não esquece de se inscrever e compartilhar esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que está na dúvida entre os dois aparelhos. Da minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!